Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E hoje eu estou aí com dois grandes colegas. Se apresenta, pessoal. Fala pessoal, sou o Danilo, como é que vocês estão, beleza? E aí pessoal, Almir Lamina aqui na área também. Vamos lá. Lembrando, aqui é o Pedro Heitor e vamos dar continuidade. Vamos lá. Eu vou trazer um caso clínico, como é o proposta aqui do nosso podcast, para a gente discutir, a gente tentar elucidar o diagnóstico e tentar trazer mais informações aqui para a galera. Bom, o caso é o seguinte. É o Carlos, paciente de 65 anos, procedente de Cajuru, São Paulo, trabalha como pedreiro. Procurou atendimento na UPA local devido a um quadro, uma dor torácica de forte intensidade, uma dor súbita, que relata que começou há mais ou menos 30 minutos. Ela disse que é uma dor que tinha uma intensidade de 10/10, de padrão lancinante, rasgando que radiação para dorso, sem fatores de melhora ou piora, negando episódios prévios semelhantes, que foi a primeira vez na vida dele que surgiu isso. E aí, o que é que vocês têm para me dizer? E voltamos aí com a dor torácica, né? Claro, nosso ganha-pão. Dessa vez aí tem umas coisinhas diferentes aí da característica da dor, né, Pedrão, que chama a atenção aqui. Lembrando aí, pessoal, que sempre que a gente falar em dor torácica num ambiente aí de pronto-socorro, de urgência, emergência, a gente tem que pensar aí em coisas ameaçadoras à vida, né? No episódio passado a gente falou de síndrome coronariana aguda, né, que acaba sendo a mais prevalente aí. E pensar em outra causa importante, que é a dissecção de aorta, que a gente chama síndrome aórticas agudas, né, que a gente vai comentar mais um pouco agora, mas esse padrão, dor súbita, rasgando para dorso, né, de forte intensidade desde o começo, a gente tem que lembrar desse diagnóstico diferencial. Só comentando alguns outros, o pneumotórax, que teria uma história às vezes de trauma envolvido, uma dor ventilatória dependente, assim como a embolia pulmonar, que pode ter um quadro, como você já tinha falado anteriormente, de imobilização prévia, uma dor pleurítica também ventilatória dependente, outros comemorativos, né? E mais raramente também, a título só de comentário, uma rotura de esôfago, que seria um outro quadro de ameaçador à vida aí também. Acho que é importante salientar, né, no contexto de dor torácica, a gente vai buscar ativamente esses quadros aí que são ameaçadores à vida, né? Você falou muito bem aí do pneumotórax e a embolia pulmonar, a dissecção de aorta, o infarto, a rotura de esôfago, mas muitas vezes o paciente também vem com um quadro aí somático, né? Um quadro aí de somatização, mas sempre um diagnóstico de exclusão, né? A gente vai ter que procurar essas causas ativamente, vai ter que descartar com certeza, categoricamente, para aí sim a gente partir para um diagnóstico secundário, né? Uma síndrome dispéptica ou algo do tipo, tá bom? Eu acho que é importante, né? Esse caso já traz uma informação importante. Primeira coisa, que essa dor, ela começou de uma vez, né? O início súbito, ela atinge o pico dela muito precocemente. Isso já deixa uma pulguinha atrás da nossa orelha. A segunda coisa é que ele fala que é uma dor enrasgando. Quando o paciente refere isso pra gente, a gente tem que pensar em síndrome aórtica aguda, né? É óbvio que ainda não está muito claro se o diagnóstico é esse ou não. Acho que a gente vai precisar de mais informações. E sempre que eu penso em síndrome aórtica aguda, assim como eu penso nos outros diferenciais, eu vou buscar nesse paciente características, né, que possam favorecer ainda mais esse diagnóstico. Então eu gostaria de saber desse paciente os antecedentes pessoais dele, se esse paciente tem alguma doença de colágeno, ou, enfim, se ele tem antecedentes para doença cardiovascular também, fuma, hipertensão, diabetes, se esse paciente tem, já teve essa dor outras vezes, né, se é um episódio recorrente ou é a primeira vez que ele está se apresentando, e obviamente também procurar outros sinais no exame físico, né, desse paciente para investigar melhor aí esse quadro. E até de encontro que você falou aí, Almirzão, só ressaltar mesmo a importância da anamnese, né? A gente conseguir caracterizar o início, né, o tempo de dor, o padrão da dor e investigar tudo isso que você falou. Então, assim, muitas vezes a gente já consegue direcionar a nossa investigação só conversando com o paciente e aprofundando na história e no exame físico dele, né? Pedrão, tem mais alguma informação da anamnese aí que é importante disso que a gente perguntou, de antecedentes pessoais, medicamentos em uso? Ele está com algum outro sinal clínico? O que você pode falar para a gente? Então, bacana, né? Entrando nesse aspecto de antecedentes, né? Vamos lembrar que isso é fundamental, como você bem falou, para poder dar uma melhor elucidação no caso clínico.
E o nosso paciente é aquele paciente do dia a dia, o paciente hipertenso, tratamento irregular, diz que toma remédio somente quando a pressão está um pouco mais alta, aquele paciente que não deve fazer nenhum tipo de acompanhamento. Refere usar losartana 50mg uma vez ao dia. É o segundo paciente tigre, hein? Então, em 2 episódios. Será que isso é uma coisa tão recorrente assim? Parece que é. Outra coisa que chama a atenção dele é o paciente tabagista, 50 maços ano aí, uma carga tabágica bem significativa. Com certeza. Ele relata não ter nenhum tipo de cardiopatia prévia, mas, porém, ele relata múltiplos itens no pronto-socorro por hipertensão descontrolada, fazendo com necessidade de medicações até, em alguns momentos, endovenosa. Ah, isso é interessante. Então, e quando você falou aí a questão de doenças da aorta, doenças do colágeno, nega histórico cardiovascular, né, como eu comentei, e nega doenças da aorta na família, certo? E assim, eu acho que isso lançou uma bola muito boa, né? Quando a gente está falando de fatores de risco, tem alguns que a gente sempre tem que lembrar quando está falando de síndrome aórtica aguda. O que é que vocês acham aí? Um que chamou muito a atenção dele foi hipertensão. Outros aí que a gente pode comentar. E assim, o principal fator de risco que a gente tem para o desenvolvimento de síndrome aórtica aguda é justamente a hipertensão não controlada, né? Mas tem outras séries de fatores de risco. Doenças do colágeno, como o Almir tinha citado, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, Turner, doenças congênitas da aorta, entre elas a válvula aórtica bicúspide também. Paciente que já teve manipulação da aorta ali recente, paciente que já fez troca valvar ou troca da aorta mesmo, paciente que tem aneurisma de aorta, né? Paciente usuário de droga, que é o que a gente vê muito no nosso dia a dia, usuário de crack, cocaína, que toma anabolizante, estimulante, né? E vasculites também, e até mais raramente, até a gestação e o período puerperal ali também são fatores de riscos aí que a gente encontra associados a doenças da aorta aguda aí. A famosa embebição gravídica, né? Exatamente. A vasculatura, não só para dissecção de aorta, mas para dissecção coronariana, né? Fica frágil, né? E acho que é importante marcar isso, né? Elevações da pressão descontroladas. Então o crack, estimulantes, cocaína vão causar isso. A própria hipertensão quando maltratada, que é o caso do nosso paciente. E uma outra coisa que você falou a respeito de abordagem, né, na aorta, aquele paciente que fez um CAT recente, né, indo de contra, né, a minha especialidade, mas sim, é um fator de risco, porque você manipula um catéter ali na raiz da aorta, né? Então aquele paciente fez um cateterismo, geralmente o CAT que veio branco, chega com dor torácica no pronto-socorro no dia seguinte, tem que pensar em dissecção de aorta, né? Então acho que é isso. Uma coisa fundamental que a gente tem que lembrar é que não faz na parte da suspeição para o diagnóstico, né, a gente tem que partir do grande tripé, né? O tipo da dor, o padrão da dor, como o Danilão comentou, que foi fundamental, uma dor lancinante, que vai lembrar muito a síndrome aórtica aguda. Os fatores de risco que a gente acabou de comentar. E o terceiro tripé, que agora eu vou comentar para vocês, que é o exame físico. Tá certo nesse exame físico. Isso aí é fundamental, né? O paciente ele chegou aqui representando um estado regular, a princípio. Okay. Pálido, com um padrão de diaforese, agitado. Ele disse que a dor era muito intensa, ele não conseguia ficar quieto, tá certo? Frequência cardíaca muito elevada, aí em torno de 120, com a PA também muito elevada, 210 por 110. E a frequência respiratória por 24, com a saturação de 96%, tá certo? Quando a gente parte aí para o exame físico cardiovascular, ele tinha um ritmo cardiovascular regular, tá certo? Em 2 tempos, bulias normofonéticas, sem sopros, e também não tinha presença de turgência venosa jugular. Não tinha sopro, então? A princípio, não. Beleza. Isso é importante. Isso é importante, é algo que a gente é até válido comentar, né, mais à frente. A princípio, a ausculta respiratória também estava adequada, né? Presente bilateralmente, simétrico, sem ruídos adventícios, que é algo também que a gente tem que comentar quando a gente está falando do pneumotórax, né? Algo muito importante. Quanto à questão das extremidades, o paciente estava com uma boa perfusão, um tempo de enchimento capilar em torno de 1 segundo, panturrilhas livres e sem edema. Outra coisa que a gente tem que lembrar atenção é no contexto da embolia. Agora, uma coisa que chamou muita atenção é que o colega aí do PS... ele foi capcioso, ele aferiu a pressão em ambos os membros. Era o mesmo que conduziu o infarto. Com certeza. Do AB3. Com certeza, esse cara é diferenciado. Ele tinha ficado primeiro aí no membro superior direito, tinha dado esse valor prévio que eu comentei com vocês, 210 por 110, mas aí no membro superior esquerdo estava 130 por 90, cara. E aí? Pedrão, acho que agora, com esses achados de exames físicos, a gente vai direcionar muito mais nosso pensamento para uma síndrome aórtica aguda. Primeira coisa, o caráter da dor. É aquela dor que inicia subitamente, atinge o seu pico ali antes de 1 minuto, então uma dor súbita,
que pode irradiar para dorso, né, mas pode ser torácica também, e pode ir até para abdômen, né, dependendo do caráter da dissecção, associado a um sinal que é muito característico, né, que é essa diferença de pulsos, né, Danilo? Perfeito. E assim, né, eu acho que pensando nisso, vale a pena a gente já falar um pouco mais das manifestações clínicas, né, da dissecção de aorta, né? Além dessa dor, que a gente já descreveu ela aqui, esse paciente ele pode ter outras manifestações. Uma delas é, sim, a diferença de pulsos, né? A diferença de pulso ou pressórica entre os membros. O que significa essa diferença pressórica? Basicamente, é que a dissecção correu e provavelmente reduziu o fluxo em algum dos vasos que perfunde aquele membro. Por exemplo, se do membro superior direito muda em relação ao membro superior esquerdo, provavelmente acometeu a subclávia esquerda, certo? Eu costumo guardar que a dissecção de aorta, eu costumo guardar ela como uma imagem. Então eu lembro que a aorta ela nasce ali, né? Logo após ela sair do ventrículo esquerdo. Então eu já penso assim, se disseca aquela raiz da aorta, onde ela emerge, ela pode dissecar e pegar o pericárdio e causar um tamponamento cardíaco. Então esse paciente vai chegar com choque, abafamento de bulha, turgência jugular, e se a gente colocar um ultrassom, um POCUS ali, a gente pode evidenciar um derrame pericárdico e com sinais de tamponamento. Ali ainda na raiz, a gente tem os ósseos coronarianos, e aí se pegar uma das coronárias, pode causar um infarto com supra de ST, certo? Então, muita atenção aqui. A gente pegou um paciente com dor torácica, lancinante, súbita, com supradesnivelamento de ST e com outros sinais como mudança, diferença de pulsos, a gente tem que pensar em dissecção de aorta, tá bom? Principalmente ali parede inferior, né, professor? Principalmente a coronária direita, né? Ela é a que mais gosta de dissecar, vamos dizer assim, né? Eu tive até um caso na minha residência, de clínica ainda, que o paciente, ele primeiro teve uma dor torácica, ele suprou eletro e depois ele teve um AVC. E é o próximo estágio, né, da dissecção de aorta, que se esse paciente essa dissecção chegar até o arco aórtico, ela pode acometer as carótidas ou os ramos vertebrais também das subclávias, né, e causar um déficit motor agudo. Então, dor torácica com déficit motor é outra coisa que tem que pensar em dissecção de aorta. Então, pessoal, só recapitulando, se a gente pega uma dissecção da raiz, pode dar tamponamento cardíaco ou dissecção coronariana. Subindo um pouquinho mais, se pega uma carótida no arco aórtico, um déficit motor. Ou uma subclávia vai dar uma diferença de pulso. Indo mais adiante ali na aorta, né, tem os ramos brôncicos, né, que podem ali gerar hemoptise, um derrame pleural, tá bom? Até por ruptura aí dos vasos pulmonares. Mais adiante, a gente tem os ramos medulares, isso pode dar paraplegia nesse paciente ou uma dor medular importante. E pegando os ramos, né, da aorta abdominal, já descendo, isquemia mesentérica, hepática, pancreática e também os ramos das renais, causando aí ou hematúria ou eventualmente uma lesão renal aguda. Então assim a gente guarda, né, seguindo a anatomia da aorta, as principais complicadores e principais manifestações extra-dor, né, que o paciente pode apresentar no contexto de emergência. Pô, professor, massa demais aí essa relação que você fez. Você percorreu aí todo o caminho da dissecção e tudo que pode acontecer de acordo com o ramo acometido, né? E lembrar, pessoal, que assim, nem sempre o quadro clínico é esse mais tradicional que a gente colocou de dor torácica, lancinante. Às vezes o paciente, como o Almir falou, pode aparecer com AVC, já vi casos de paciente aparecer tamponado e a gente não sabe a causa e muitas vezes é a dissecção. Então, é uma doença que ela tem várias manifestações de acordo com o nível de dissecção. Então, ter isso em mente que nem sempre o diagnóstico está na nossa cara ali. E voltando um pouco, a gente está falando de dissecção, a gente classifica como síndrome aórtica aguda, né? Boa. Então, na verdade, quando a gente fala de síndrome aórtica aguda, a gente não está falando só da dissecção. A gente está falando também, englobando uma entidade de várias doenças, entre elas o hematoma intramural, né? E a úlcera penetrante, né? Que no final das contas a gente acaba conduzindo sempre da mesma maneira. Falando um pouco sobre a fisiopatologia da dissecção de aorta, que é a mais comum delas, né? Acontece que a gente tem três camadas na aorta, né? A gente tem a camada íntima, que é aquela que está em contato ali com o endotélio, né? A camada média e a adventícia, que é a camada mais externa. E acontece que tem ali uma disruptura ali entre a camada média e a camada íntima, e aquela
esse espaço aí, essa laceração acaba sendo preenchida por sangue, né? E aí você ocorre uma dissecção que pode ser tanto anterógrada, que é a mais comum, né? Quando ela vai, basicamente falando, para frente, né? Que pega o arco aórtico, todos esses sintomas que o Almir comentou, ou retrógrada, que é onde a gente tem mais medo, como cardiologista falando, né? Que onde a gente pode pegar os ótios da coronária e a válvula aórtica, que aí você desaba o folheto e pode fazer uma IAO aguda, que aí é um cenário catastrófico, né, pessoal? E assim, não tem como a gente estar falando de síndrome aórtica aguda e não falar da classificação, né? Até porque a classificação vai ser muito importante para a gente definir o tratamento de que a gente vai lidar para o nosso paciente, né? Especificamente, a classificação de Stanford é uma classificação extremamente muito utilizada, né? Vai ser muito bem relacionada para a terapia que vai ser escolhida. Stanford A é só gravar, né? A de ascendente, de aorta ascendente, vai envolver a aorta ascendente de alguma forma, ou somente ela, ou ela e a aorta descendente. E o B vai pegar somente a parte descendente. Porém, a gente tem que lembrar também da classificação do DeBakey. É uma classificação muito importante também, que também vai ajudar a nossa classificação de alguma forma. É mais importante até para a prova, né, Pedrão? Exato, às vezes até para a prova. Clínica, né? Às vezes a de Stanford já supre essa nossa necessidade aí, né? Não sei como é que vocês guardam, mas a DeBakey aí é 3, para mim me lembra um B, e para mim eu vou nesse caminho, né? Vai pegar só a parte descendente. Boa. A tipo 1 é aquela que vai pegar tudo, né? A primeirona que mais mata, mais grave, tá certo? E tipo 2 vai pegar só a parte da aórtica ascendente, tá certo? Ou seja, tipo 1 e tipo 2 vão estar inclusos aí no Stanford A e tipo 3 no Stanford B, certo? Eu guardo mais ou menos parecido com você, Pedrão. Então, eu penso assim, né? O DeBakey tipo 1, né? O DeBakey 1 é aquele que é o pior de todos, é o primeiro que a gente tem que pensar. Então, ele pega a aorta ascendente e a descendente. O DeBakey 2 é pior, mas menos pior do que o 1, então só pega a ascendente. E o DeBakey 3 é aquele que a gente se preocupa um pouco menos, né? Que pega só a aorta descendente. E o legal também é que assim, vai mudar totalmente para que a gente liga, né? Stanford A a gente vai ligar para o cirurgião cardíaco, Stanford B a gente vai ligar para o cirurgião vascular. Completamente diferente. Perfeito. Bom demais você tocar nesse assunto, porque assim, na nossa prática clínica, o que vale para nós é a classificação de Stanford. Né? Exato. A gente precisa saber se acometeu a aorta ascendente ou não, né? Lembrar que a mortalidade das duas são completamente diferentes, né? A Stanford é muito mais grave e é o que a gente precisa de uma avaliação de urgência da cirurgia vascular para uma cirurgia imediata ali, porque a cada hora que se passa, né, sem o tratamento da dissecção, a mortalidade aumenta de 1 a 2%. Essa informação essa é pesada. Tenebrosa, né, cara? Independente do cara estar estável ou instável. Então, assim, às vezes o paciente está lá, está bem controladinho, a gente vai falar sobre o tratamento, você acha que está tudo tranquilo ali, mas a mortalidade dele continua do mesmo jeito. Seja amigo. Perder tempo, né? Não dá para perder tempo. Seja amigo do seu cirurgião cardíaco, hein? Cara, então assim, eu acho que aqui, recapitulando o caso, né? A gente está diante de um paciente que chama atenção pra gente o diagnóstico de síndrome aórtica aguda. Seja Lá em Cajuru. Lá em Cajuru. Bem lembrado. Então a gente está num lugar sem recurso. E aí, eu fico pensando, né? Eu não tenho certeza ainda, eu não confirmei minha hipótese diagnóstica. Mas será que tem como eu predizer esse risco? Saber se eu estou lidando com um paciente que é dissecção ou eu posso descartar uma dissecção? Existem ferramentas para isso, certo? Exato. A mais utilizada e a mais consagrada na literatura é o ADDRS, que é o risco de detecção, né, de uma dissecção de aorta, né, através desse score, tá bom, pessoal? Ele vai levar em consideração 3 fatores, tá certo? Primeiro é se esse paciente tem fator de risco. Então, esse paciente é um paciente que tem síndrome de Marfan conhecida, já tem história familiar de dissecção de aorta, tem valvopatia bicúspide ou doença na válvula aórtica, já tem uma doença aórtica prévia, com um aneurisma, uma dilatação, ou ele teve uma manipulação recente dessa aorta, isso já chama atenção. Vai ganhar um ponto se ele preencher um desses critérios. O segundo ponto do ADDRS é a história clínica. Então é aquilo que a gente conversou, é aquela dor torácica ou abdominal, de início súbito, alta intensidade, descrita como rasgando, né, ou como uma facada, né? Então ganha mais um ponto se tiver isso aí.
E o terceiro é no exame físico a gente procurar aqueles sinais de complicação que eu falei para vocês. Então, se o paciente tem discrepância de pulso, discrepância de pressão, se ele tem um déficit neurológico focal, se ele tem um sopro aórtico, né, indicando aí uma insuficiência aórtica, ou se ele tem choque ou hipotensão. Né? O paciente chega chocado para a gente tem que pontuar mais um ponto. Então, esse score funciona assim. Se ele tiver 0 ou 1 ponto, ele é baixo risco. Né? Se ele tiver 2 a 3 pontos, esse paciente é alto risco para detecção de dissecção de aorta, e aí eu já não tenho nem dúvida, eu já vou pedir um exame para confirmar, que no nosso caso a opção vai ser angiotomografia de aorta. Vamos falar mais à frente disso. Melhor exame da medicina, né? Tem conflitos de interesse aí, né? Bom, se o paciente tiver 1 ponto, eu tenho que pensar que esse paciente ainda tem algum fator de risco, alguma coisa que se enquadra, e aí eu estou pensando que provavelmente não é dissecção de aorta, mas pode ser. Como que eu faço para descartar? Eu posso solicitar o dedímero. Sim, o mesmo dedímero que a gente pede no tromboembolismo pulmonar. Bom e velho dedímero. Ele serve aqui numa cajadada, né? Ele descarta 2 coelhos. Então, se eu estou pensando que não tem dissecção de aorta, nem TEP, se o dedímero vem negativo para mim, eu consigo descartar, né, essas hipóteses diagnósticas com uma boa acurácia. Lembrando, desde que o paciente seja baixa probabilidade. Se esse paciente já tem 2 pontos no ADDRS score ou mais, a gente não vai pedir dedímero para ele. Beleza, pessoal? E se o dedímero vier positivo, a gente vai ficar num terreno ali, né, nebuloso. Então a gente vai ter que provavelmente pesquisar mais esse paciente aí. Aí a gente vai discutir um pouco melhor os exames complementares. Existe um segundo score, né, Danilo? Que é utilizado também. Você quer falar um pouquinho dele? É um score que o mnemônico dele é aorta, né? Com aortas. Né? E basicamente ele também pontua na hipotensão ou sinal de choque 2 pontos. Se o paciente já tem aneurisma prévio, se o paciente já tem diferença de amplitude de pulso, déficit neurológico focal, uma dor característica, né? Ou de início súbito, cada dessas características vai pontuar 1 ponto. Tá? Se também tiver 0 ou 1 ponto, é baixa probabilidade, maior que isso, alta probabilidade, e a gente vai conduzir igual no ADDRS. Ou seja, é muito parecido os scores, né? A mesma coisa, fica a seu critério aí, o seu whitebook te guiar e te mostrar. Lembrando, né, que score, ele é um guia pra gente, né? Mas a gente não deve ficar preso a ele, né? Bom, voltando ao nosso caso, eu acho que esse paciente nem precisa de exames complementares. Por quê? Ele tem diferença de pulso, então ele ganha 1 ponto. E ele tem uma história clínica, né, numa dor bem característica, rasgando de alta intensidade. Então ele tem 2 pontos. Eu já indicaria uma angio-TC para esse paciente. Só que a gente está em Cajuru, não é isso? Então o médico plantonista do lado dá para ele pedir alguma coisa para ir se baseando ainda nessa questão. Massa, então. E então o que vocês iam pedir para esse paciente? Para poder se começar a investigação desse caso? Né, num lugar sem recurso, acho que começaria com eletro e raio-x. São exames rápidos, fáceis, e no contexto de dor torácica a gente tem que lembrar. Eletro e raio-x são exames baratos de fácil realização, então eu começaria por aí. Bacana. Então vamos lá, vamos ver o que é que teve, né? Raio-x de tórax veio com alargamento de mediastino e desvio da traqueia para a direita, né? Chama atenção aí pra gente, eu acho que a gente pode discutir isso aí um pouquinho melhor. E o eletrocardiograma veio assim, um ritmo sinusal, um padrão de taquicardia sinusal, na verdade, né, com sobrecarga de câmaras esquerdas somente. E aí, o que vocês acham bacana comentar desses exames? Em relação ao eletro, né, a gente não tem nenhuma alteração específica para dissecção de aorta, né, síndrome aórtica aguda. Pode ter alguma alteração da repolarização, essa taquicardia pode ser secundária à dor que o paciente está sentindo, né? Pode ter uma sobrecarga de câmeras esquerdas também, mas que pode ser, por exemplo, secundária à hipertensão que o paciente não controlava. Então não é nada que a gente olhe e lembre de dissecção, né? Lembrar que também nesse contexto, como o Almir já falou, se tiver um supra aí, principalmente na parede inferior, né, ter calma antes de trombolizar, duplamente agregar esse paciente, que pode ser uma dissecção, então olhar com calma nesse contexto, né? Em relação ao raio-x aí, tem algumas alterações que chamam a atenção, que podem estar presentes, né? A mais comum delas é, como você falou, né, o alargamento mediastino, né? A gente pode ter ali também uma perda do contorno ou um borramento do botão aórtico,
né? Pode ter um desvio da traqueia para a direita, ou se o paciente está usando sonda nasogástrica, também um desvio da sonda para a direita, e tem o sinal do cálcio também, que é quando a gente tem 2 lâminas de cálcio no botão aórtico, né? Geralmente a gente vê só aquela calcificação externa no botão aórtico, e quando a gente vê uma lâmina ali interna e uma separação entre essas 2 lâminas ali, a interna e a externa, de mais de 5 milímetros, a gente chama o sinal do cálcio, que é um sinal também sugestivo de dissecção da aorta. Esse aí o cara tem que ser ninja pra enxergar, hein? Completamente. O cara já é o Jiraya, né? Ô Danilão, então já que você é o cara da imagem, deixa eu dizer assim, você não tá em Cajuru, você tá lá na Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos, e você tem disponível aí o anti-TC de modo geral, coronária, tudo, ecotransesofágico, transtorácico, ressonância, e aí, o que é que você escolhe, o que é que você vai, que é primeira linha ou não para esse paciente? Cara, esse é o melhor dos mundos, né? Então. Pra gente, né, poder escolher, a gente sabe que não é a nossa realidade, mas podendo escolher, sem dúvida nenhuma, indicação 1A aí por todas as diretrizes, é a angiotomografia, né, de aorta com contraste, né? Ela vai dar uma série de informações aí pra gente, a extensão da dissecção, o início, muitas vezes até o ponto de ruptura ali da dissecção. A gente consegue ver se tem aneurisma associado, a dimensão desse aneurisma, consegue ver o tamanho do falso lúmen, se tem acometimento dos outros vasos da aorta. Então, assim, é bastante valioso, rápido de fazer, né? E tem, assim, basicamente a contraindicação é a paciente que já é alérgico a contraste, que já tem uma disfunção renal importante, mas aí também pesar o custo-benefício, né? Uma outra contraindicação que eu acho que é importante marcar aqui é aquele paciente que está muito instável, né? Aquele cara que não consegue sair do leito, né? Será que a gente tem alguma outra opção? Então, nesse caso aí, Almirzão, a gente tem um outro exame que é muito importante, que seria o transesofágico, né? O eco transesofágico, a gente consegue ali fazer de uma forma rápida, à beira-leito, e consegue dar muita informação, principalmente de função valvar, se tem alguma regurgitação aórtica ali, se tem tamponamento, a gente consegue avaliar muito bem a aorta ali como um todo, ver o flap de dissecção, então seria uma opção interessante, principalmente nesse critério de instabilidade. Lembrar que o transesofágico ele vai ter um papel importante tanto na aorta ascendente como na descendente, mas em tempos de POCs, né, hoje em dia que todo mundo tem seu ultrassomzinho de bolso, o transtorácico também tem sua validade, só no ascendente, né, Almir? Até porque, assim, né, em que lugar que vocês trabalham que tem um cara para fazer um transesofágico de urgência de madrugada na hora que esse paciente chega, né? Tem uns cantos aí que tem, né? Não sei aonde, mas eu não conheço. Então, assim, né, é óbvio que a gente não vai jogar o eco transtorácico no lixo, né? Tanto o POCUS quanto um eco transtorácico bem feito servem de muita valia pra gente, principalmente para ver, né, raiz da aorta e a aorta ascendente. A gente até consegue ver o arco aórtico, né, ali naquela janela ali supraesternal, né, que a gente consegue visualizar o arco. Mas, né, se essa dissecção aí não dá para descartar, né, a acurácia dele não é tão boa. Já o transesofágico, sim. O transesofágico ele quase se compara a angio-TC em qualidade. Mas eu vou questionar um pouco mais o Danilão, que é o cara da imagem, né? E a ressonância aqui, cara? Tem espaço? Cara, a ressonância, ela é o melhor exame aí da cardiologia, quiçá da medicina, mas ela também não é perfeita, né? Ela também consegue, né, dar essa série de informações que a gente comentou aqui, mas o problema ainda, primeiro, continua sendo o preço, né? Um exame caro, não disponível, né? A gente quase não tem nenhuma unidade aí de saúde para fazer assim de emergência, e o tempo de aquisição, né? Um exame demorado, apesar que hoje assim a gente tem cada vez mais encurtado o tempo do exame, mas ainda assim, num cenário de extrema urgência, que a gente precisa definir rápido a conduta do paciente, a ressonância vai ficar reservada aí praticamente, se não tiver disponível nem transesofágico, nem transtorácico e nem angiotomo. Difícil, né? Difícil. Dessa vez tem que ter um ponto fraco, né? O exame. Fazer o quê? Mas, e uma dúvida que eu tenho aí, e a angiografia? A gente tem espaço ainda hoje pensando nesse contexto de síndrome aórtica aguda ou não? Perfeito, Danilo. Acho que é importante lembrar, né? A gente pegar os livros mais antigos, né? A arteriografia, né? A ortografia é um dos exames ali mais citados, né? Mas hoje a gente nem vê mais falando muito disso. Lembrando, né? É um exame invasivo, num contexto de dissecção, onde já tem uma lesão, né, da aorta.
você vai causar mais trauma ali naquele local, né? Mas ela não está totalmente descartada, até porque é o seguinte, muitas vezes esse paciente ele dá entrada com supra, né? Como se fosse um infarto com supra inferior, às vezes já chegou chocado, rebaixado, a gente não tem história direito, acaba levando ele para a mesa de hemodinâmica. E aí, cabe ao hemodinamicista levantar essa suspeita, né? Porque a gente consegue observar alguns sinais ali no refluxo do contraste, na hora que a gente injeta na coronária, ele toma um formato diferente, não vou entrar em detalhes aqui, mas aí o hemodinamicista tem que pensar num diagnóstico alternativo e fazer uma injeção na aorta, e a gente consegue sim, né, ver esse flap de dissecção se ele estiver presente ali no campo que a gente está estudando. Então acho que a arteriografia, né, a ortografia, só nesses casos em que a gente acabou fazendo um CAT e acabou se deparando aí com o diagnóstico de dissecção durante o exame. Bacana demais, Almir. Beleza, assim, a gente fez uma boa abordagem e nosso colega aí da emergência, ele também pensou igual a gente. E assim, o que é que a gente vai fazer num paciente como esse? Vamos monitorizar ele, né? Vamos fornecer oxigênio se precisar, vamos pegar um acesso e vamos, se possível, tentar encaminhar para um centro de referência, não é isso? Exatamente. Até porque a gente tem que lembrar que para alguns casos vai ter que ser necessária uma cirurgia de urgência. Algumas informações a gente vai ter que lembrar, não é isso? Com certeza. E eu acho, né, Pedrão, que enquanto a gente está aguardando o transporte, ou eventualmente o cirurgião, ou eventualmente a tomografia, a gente já pode ir fazendo coisas para esse paciente sem saber se a dissecção é Stanford A ou Stanford B. Quer falar um pouco para a gente aí, Pedro? Bacana, isso aí é uma coisa que nós clínicos tem que dominar muito bem, né? A analgesia, como você falou, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Nosso paciente está urrando de dor, ele está com a dor 10 de 10, certo? A gente vai ter que fazer a analgesia escalonada, muitas vezes até já partir para um opioide mais intenso, certo? Muitas vezes uma morfina, uma coisa nessa linha. E estabilizar o paciente, né? Se for precisar entubar. Se a gente estiver precisando oferecer um suporte de O2 maior ou não. Se precisar, às vezes, fazer uma expansão volêmica, evitar hipotensão, tá certo? Mas o principal que a gente tem que avaliar aí é o controle do duplo produto. Como é que a gente vai... Primeiro passo para a gente fazer, controle da frequência cardíaca. Lançando mão do beta-bloqueador endovenoso. Metoprolol, esmolol e labetalol. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Afinal de contas, às vezes quando a gente faz o controle da pressão primeiro, que vai ser o próximo passo que eu vou comentar, a gente pode estar fazendo um taquicardia reflexo e piorar o contexto do paciente, fazendo mais a pancada do sangue ali naquela vaso já está dissecado e piorar ainda mais a lesão, tá certo? Porém, se a gente já fez o controle da frequência cardíaca, tentando almejar uma frequência em torno de 60 batimentos por minuto, e a pressão ainda está fora da nossa meta, de 100 a 120, vamos lançar mão de vasodilatador EV, tá certo? Especificamente, quem que é o principal que a gente vai lembrar aí? O nitroprusiato de sódio, certo? Perfeito, Pedro. Eu acho que é importante a gente entender, né, que a cada batimento que esse paciente faz no endotélio danificado ali, né, naquela entrada da dissecção, pode expandir ainda mais aquele hematoma. Então, por isso, controla-se primeiro a frequência e aí depois, se a pressão a gente não atingiu ainda com o nível necessário, a gente começa um vasodilatador, que é a escolha nossa, Unipride, nesses casos. Então, beleza. Controlando o duplo produto do nosso paciente, frequência está adequada, em torno de 60, a PA sistólica aí está de 100 a 120, dá para transportar, né? Vamos colocar na CROSS, vamos mandar para um centro de referência. No caso específico, o centro de referência aí que aceitou foi a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, beleza? Lá a gente fez a transferência aí com o transporte de avançado e lá foi feita a angiotomografia de coronária, ou de aorta, tá certo? Nesse contexto foi visto um flap de dissecção com início de aorta ascendente, logo acima da junção sino-tubular, se estendendo até o arco aórtico com acometimento da subclave esquerda, certo? E aí, o que é que a gente tem? Então, perfeito, né? A gente pegou a aorta ascendente, igual o Pedrão falou, é Stanford A, beleza, pessoal? Então, só recapitulando. Fiz o meu diagnóstico de dissecção de aorta, eu imediatamente, né, já começo meu tratamento clínico com controle do duplo produto, então frequência entre 60 e 80, pressão sistólica entre 100 a 120. Vou evitar hipotensão, vou evitar, né, hipoperfusão de órgãos e vou também fornecer uma analgesia bem, como que eu posso dizer?
Direcionado. Bem adequada, né, direcionada para esse paciente aí, porque só de reduzir a dor a gente já melhora também esses padrões hemodinâmicos. Beleza, na hora que a gente chega na angiotomo, a gente tem ali o divisor de águas. Stanford A, eu vou ter que entrar em contato com a cirurgia cardíaca. Acabou, pessoal, esse paciente tem que ir para a cirurgia o quanto antes, porque a cada 1 hora que passa, aumenta de 1 a 2% a mortalidade dele. E se chegar em 50 horas, ele morre, né? É mais ou menos assim, né? Não, brincadeiras à parte, é muito grave, né? E a Stanford B, que é aquela que só fica restrita à aorta descendente, eu posso inicialmente tratar só clinicamente, manter esse paciente com esse controle de frequência e de pressão e analgesia. Esse paciente, né, a gente obviamente vai chamar o cirurgião vascular para seguir em conjunto, tá bom? Mas, se ele ficar bem clinicamente, a gente pode manter só o tratamento clínico, tá certo? Agora, quando esse paciente mantém um estado de hipoperfusão persistente, e aqui falando de aorta descendente, a gente vai ter uma isquemia mesentérica, uma isquemia renal, ou uma isquemia medular, etc., aí sim está indicado também o procedimento de intervenção, que pode ser endovascular ou pode ser cirúrgico aberto. Isso vai ficar a critério do cirurgião vascular. Lembrando que, pela diretriz, o procedimento com correção endovascular é preferível em relação à cirurgia aberta. Beleza, pessoal? E aí, como é que foi o desfecho desse nosso paciente aí? Massa. Então, assim, a gente já viu que era um paciente Stanford A, né? No caso, a gente chamou a cirurgia cardíaca, né? Ele foi avaliado, foi indicado o procedimento cirúrgico para ele. No contexto, foi feita também a substituição da aorta ascendente, sem necessidade de intervenção na válvula, tá certo? Teve a preservação do aparelho. E isso foi feito, essa preservação, com avaliação visto no eco transofágico intraópio, certo? Massa. No caso, assim, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né? O paciente fez a troca, ele fez a posição do tubo sintético. Em alguns casos, esses pacientes ele pode ficar com um quadro, assim, uma discreta dissecção residual. E muitas vezes é importante esse relatório cirúrgico para uma reavaliação. Às vezes vai repetir um anjo-TC para um contexto de dor torácica. Esse paciente pode ter algum padrão ali que vai chamar a atenção e às vezes pode achar que está dissecando de novo, né? Confundir a cabeça aí da galera, né? O Então, paciente chega com dor lá, vê essa dissecção, o pessoal já vai achar que é uma nova dissecção, né? E na verdade é só um achado residual da cirurgia, né? Isso é importante, né? Porque imagina aquela dissecção que pega desde a aorta ascendente até o dedinho do pé, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não tem como o cirurgião trocar toda a aorta, Perfeito. né? Então ele vai corrigir o quê? Principalmente aquela flap de entrada, né? Aquela lesão de entrada. E aí vai ficar um pedaço da aorta dissecada em muitos dos casos, né? Não quer dizer que o paciente está redissecando a aorta, né? Perfeito. Bem lembrado, Pedrão. E só comentando aí sobre o procedimento cirúrgico aí do nosso paciente, seu Carlos, né? No caso, basicamente, o que o cirurgião faz? Ele troca aquela aorta doente dissecada, no caso dele a aorta ascendente, por um tubo, né? E a gente ouve muito falar, assim, nesse meio, né, de cirurgia cardíaca, de dissecção, da Bentall de Bono, né? Não é o caso dele, mas o que seria a Bentall de Bono, né? É quando esse paciente, além do tubo valvado da aorta ascendente, ele também faz a troca da válvula, muitas vezes por um acometimento da dissecção nessa válvula. Então, assim, a gente faz uma troca com um tubo valvado, né? E reimplanta as coronárias nesse tubo. Então, essa é a famosa Bentall de Bono. Poético, né, cara? Clássica, né? Bom, e lembrando, né, pessoal, acho que para finalizar aqui, é o pós desse paciente, né? Depois que ele operou, deu tudo certo, a gente tem que ver como é que vai ficar o segmento dele. Algumas coisas que é importante frisar. Se esse cara já dissecou a aorta, ele tem um alto risco para uma nova dissecção. Portanto, a gente vai ter que prevenir, né, esse risco de lesão endotelial. Como que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente trata agudamente. Vamos dar beta-bloqueador para esse paciente usar cronicamente. Essa frequência tem que ser mais controlada. A gente vai também controlar a pressão dele. E a primeira opção de antihipertensivo, no caso desses pacientes, é os BRAs ou os beta-bloqueadores. E eu falo primeiro os BRAs porque eles são a classe mais estudada, né, nesse cenário de pós-dissecção de aorta, tá bom? É óbvio, né, que se precisar associar outras medicações, com certeza a gente vai associar. E por último, né, a vida desse paciente, como é que fica, né? Primeiro que ele não vai poder fazer nenhum tipo de atividade física competitiva, né? Esse paciente, né, tem um tubo na aorta, né, um risco aí maior de ter uma nova dissecção, então ele vai ficar um pouco mais limitado
do ponto de vista de atividade física, podendo fazer apenas atividades leves a moderadas. Beleza, pessoal? Acho que com isso a gente finaliza o caso, né, Pedrão? Boa, bacana. Vamos para aquele bate-bola rápido, só para fazer uma revisãozinha rapidinho. Bora. Vamos lá, Danilão. Padrão da dor e principais fatores de risco. Vamos lembrar, principal fator de risco, hipertensão arterial. Padrão da dor, súbita, de forte intensidade, rasgando ou lancinando, que pode irradiar para dorso ou, conforme ela for migrando, pode ter outros sintomas de má perfusão aí. E aí, Almizão, exame físico, o que a gente tem que lembrar? Tem que checar pulso e, se possível, medir pressão nos 4 membros. Tem que buscar ativamente um sopro cardíaco. E se esse paciente estiver chocado, pessoal, bota um POCUS ali para ver se não tem derrame pericárdico. É óbvio também, né? Se ele já chegar com déficit motor, você já vai ver ali só visualizando o paciente. Scores ADD, RS e aortas, que a gente vai ter que lembrar. Score alto, já parte para direto para o STC, score baixo, dedímero. Perfeito. E aí, outros exames que a gente tem que fazer, Danilão? Eletro, raio-x de tórax sempre, né? Mas lembrar que história eletro, raio-x de tórax não faz diagnóstico, a gente precisa de uma imagem e, de preferência, angiotomo com contraste. Outros exames que a gente pode fazer, Almir? Além do No angiotomo? paciente instável, a gente vai fazer o transtorácico. Se não achar nada, o transesofágico entra aí muito bem, com uma acurácia bem próxima da angio-TC. Lembrar tratamento clínico, analgesia, controle do duplo produto, controlando frequência cardíaca e hipertensão principal. Tá Perfeito. certo? E primeiro frequência cardíaca. Com certeza. Primeiro frequência cardíaca. E Danilão, Stanford A faz o quê? Stanford B faz o quê? Stanford A, aorta ascendente, cirurgia cardíaca. Stanford B, primeiro tratamento clínico, algum sinal de má evolução vascular e tratamento protético. Bacana demais. E aí, Almir, vida pós-cirurgia, como é que é? Beta bloqueador e BRA e ECA, deixar esse paciente bem controladinho de frequência e deixar a pressão também muito bem controlada para evitar uma recidiva aí. Então é isso, pessoal. Termina hoje mais um SupraCast. Muito obrigado aí vocês, meus colegas, e até mais. Alô, Até galera. mais, pessoal. Tchau, tchau.